Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Aqui quem está falando é o pastor Edevan Bispo, sou pastor auxiliar aqui no templo sede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, né? E nós, nesta noite, nesta tarde, gostaríamos de agradecer a Deus por todos os membros desse grupo da Igreja Virtual, ao pastor Jeremias pelo convite de estarmos ministrando nesta oportunidade a palavra de Deus, a Deus por ter cuidado de nós em todos esses momentos, né, momentos de pandemia, onde nós estamos atravessando um momento crítico na humanidade inteira, não somente nós aqui da nossa região, mas enfim, todas as pessoas estão atravessando um momento delicado. E eu quero, nesta oportunidade, trazer uma palavra de Deus a todos os irmãos, a todas as pessoas que estão nos ouvindo neste momento, uma palavra de alerta, uma palavra de reflexão da parte de Deus para você que está nos acompanhando nesta oportunidade. Eu quero ler Oséias capítulo 6 e o versículo 3. Oséias capítulo 6 e o versículo de número 3 diz assim, ó: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá, como a chuva seródia que rega a terra. Meus queridos, nós estamos atravessando um momento agora, não falando do momento de pandemia, não falando do momento de crise na saúde mundial, nós estamos atravessando nesta época um momento de dificuldade espiritual, um momento de dificuldade moral das pessoas. E esse texto que nós acabamos de ler, esse texto que nós acabamos de citar aos irmãos, é quase a mesma semelhança em que o povo de Israel estava vivendo, né? O contexto em que estava vivendo, o contexto em que Oséias disse isso, né? O povo de Israel, onde grande parte da população, grande parte do povo, eles tinham se afastado de Deus, eles tinham deixado Deus de lado para se envolver com a adoração a outros deuses, se envolver com outras práticas religiosas e pecaminosas que deixaram Deus de lado, né? Eles deixaram de adorar o verdadeiro Deus, deixaram de servir o verdadeiro Deus, deixaram de adorar aquele que é soberano, aquele que criou o homem, aquele que formou o homem, e além do que, eles deixaram de adorar o Deus que havia livrado o povo de Israel, o Deus que havia tirado o povo de Israel do Egito, trazido para uma terra que tinha prometido, e agora o povo havia se afastado de Deus. E nós vemos no texto, acompanhando o texto, o contexto em que Oséias disse é que os líderes daquela época, o povo, os líderes espirituais deixavam o povo fazer o que bem queriam. Nós estamos vivendo uma época semelhante, meu querido, minha querida. Você que está me acompanhando pode perceber que o povo hoje faz o que bem quer, adora o que bem quer, serve o que bem quer, faz o que dá na telha. Mas hoje Deus está nos alertando, Deus está nos avisando que se nós nos aproximarmos de Deus novamente, se nós tivermos intimidade com Deus novamente, se nós tivermos comunhão com Deus, nós vamos ter a alegria e a bênção de Deus na nossa vida. O povo de Israel, a quem a palavra foi dirigida, eles haviam deixado Deus de lado, abandonado e se apegado a práticas religiosas ou cultos religiosos sem a alegria, sem o prazer de ter Deus naquele culto. Hoje nós vemos pessoas também da mesma forma, buscando práticas diferenciadas, práticas para alegrar sua alma, práticas para alegrar o seu ego, práticas para deixar ele satisfeito, mas estão se afastando de Deus. E nós precisamos entender
precisamos compreender que nós devemos ter interesse em conhecer Deus, em ter intimidade com Deus, em ter comunhão com Deus. Tiago nos diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós temos comunhão com Deus, nós temos intimidade com Ele, nós temos proximidade com Ele, nós temos a alegria de ter Ele próximo de nós. E se você perceber e observar o texto que nós lemos, nós começamos com a proximidade, com buscar o conhecimento, por prosseguir conhecer a Deus. Quando nós buscamos, quando nós conhecemos, quando nós temos intimidade com Deus, quando nós temos proximidade com Deus, Ele nos revela algo especial, Ele nos revela bênçãos especiais. E se você for analisar esse texto, você vai entender que a continuação diz que será, ou como a alva será a sua saída, ou seja, como aquela manhã que vai começando devagarzinho, vai começando a brilhar, e assim vai ser a sua saída. Você vai crescer, prosperar e ser abençoado se você tiver conhecimento, se você tiver proximidade, se você tiver intimidade com Deus. A continuação diz assim, ó: Ele descerá sobre nós como a chuva. Para nós, irmãos, falar em chuva é natural, é normal. Nós vemos muita chuva cair no nosso país, porque o nosso país é abençoado. Mas para esse povo de Israel, quando se falava em chuva, eles falavam em bênção de Deus, porque era uma terra árida, seca, desértica, aonde não caía chuva, aonde não vinha a chuva. A única coisa que regava a terra era o orvalho da noite. E quando falava em chuva, falava em bênção do Senhor para aquele povo. Quando falava em chuva, falava em terra fértil, falava em produzir, falava em produção de vinho, de oliveira, falava em produção de hortaliças, enfim. Quando falava em chuva, falava em bênção do Senhor. E para ter um entendimento melhor desse versículo, o profeta continua dizendo assim, ó: vai ser como a chuva seródia que rega a terra. Não é aquela chuva de pancadão que vem de uma vez e vai embora, não. Irmãos, quando nós temos intimidade, quando nós buscamos conhecer a Deus, quando nós buscamos ter proximidade com Deus, as bênçãos vêm sobre a nossa vida de forma como a chuva seródia, aquela chuva que cai brandamente e é continuada, aquela chuva que não para de repente, mas aquela chuva que vem, molha a superfície da terra, penetra até embaixo nas raízes das árvores, dos frutos, das hortaliças, e vai molhando a terra, vai regando a terra. Então Deus está nos dizendo nesta noite, neste dia, que se nós tivermos o conhecimento dele, se nós tivermos proximidade dele, se nós buscarmos conhecer a Deus de verdade, a bênção de Deus, a alegria de Deus, a graça de Deus, a paz de Deus virá sobre nós como a chuva, e ainda como a chuva seródia. Ela vai penetrar dentro da nossa vida devagar e vai tomando conta da nossa vida, vai alimentando nossa alma, vai regando nossa alma até atingir as raízes, até atingir o profundo do nosso ser. Assim é a bênção do Senhor para aquele que busca conhecer a Deus, para aquele que busca ter intimidade com Deus, para aquele que busca ter proximidade com Deus. O meu alerta para você, meu irmão, o meu alerta para você que está me ouvindo nesta oportunidade é: busque, se aproxime, tenha intimidade com Deus. Assim como o profeta Oséias disse, conheçamos e também prossigamos em conhecer ao Senhor. Quando nós buscamos conhecer ao Senhor, Ele se aproxima de nós, Ele tem o prazer de estar sobre nós,
e mandar as bênçãos necessárias para a nossa vida. Bênção de salvação, bênção de alegria, bênção de casamento feliz, bênção de família abençoada, bênção de trabalho próspero, bênção de saúde para a nossa vida, bênção de salvação, bênção de derramamento do seu Espírito sobre a nossa vida. Fica o meu alerta para você, meu amigo. Fica o meu alerta para você que está me ouvindo. Busque conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. E eu tenho certeza que Ele vai abençoar a sua vida. Ele vai tocar em você e fazer com que você seja cheio, fazer com que você seja regado pela chuva seródia da bênção dEle, regado pela chuva seródia da paz, da alegria e do amor dEle sobre a sua vida. Fica o meu alerta, a minha palavra para você. Você que talvez está nos acompanhando e ainda não tem intimidade com Deus, este é o momento de você buscar, esse é o momento de você se aprofundar em conhecer o verdadeiro Deus, em conhecer o Deus que fez o homem, em formou o mundo, em conhecer o Deus que cuida de você, em conhecer o Deus que te dá a salvação através de Jesus Cristo. Esta é a minha palavra para você nesta oportunidade. Que Deus abençoe sua vida, que Deus toque na sua vida, que Deus derrame da sua graça sobre você, em nome de Jesus. Amém e amém.